continuação das feridas emocionais. Hoje eu vou estar comentando com vocês uma segunda ferida aí dentro do livro, né, da Elise. E essa ferida, ela é uma ferida que ela tem muita associação, gente, com a questão também da ferida anterior que a gente falou. A ferida anterior, ela foi a ferida do abandono. Então, essa ferida que eu vou mencionar hoje, ela tem muito, assim, ligação e muitas coisas são muito próximas ali uma das outras. Então, o que são realmente essas feridas emocionais? Vamos dar continuidade com o conteúdo aí. Feridas emocionais, gente, são traumas psicológicos que surgem de experiências dolorosas, principalmente ali na fase da infância. Elas deixam marcas profundas, afetando como a pessoa se vê, se relaciona e lida com a vida. Pense nela como cicatrizes invisíveis que moldam o comportamento e as emoções, muitas vezes de forma negativa. Muitas vezes não, sempre vai se comportar de forma negativa. Por quê? Essas feridas emocionais, elas são aquele trauma, aquela experiência que você teve, que foi criada, né, através ali dos seus 5 sentidos, como uma verdade para você. É como se você realmente acreditasse naquilo e aquilo fizesse verdade da sua vida. E como o nosso cérebro, ele trabalha para nos proteger, então o grande papel do nosso cérebro é nos afastar de tudo aquilo que é considerado como uma ameaça. Então, se você tem um trauma nessa ferida que eu vou revelar hoje, provavelmente você vai se comportar como uma situação assim, de um comportamento de defesa ou de afastamento. Ou você vai reagir perante aquela situação, você vai ser ríspido, você vai ser grosso, você vai brigar com a pessoa que está causando aquele acontecimento na sua vida, ou você simplesmente vai guardar, que é aí o pior, né, que muitas pessoas fazem, né? Os dois lados a gente acaba se prejudicando, mas o fato de guardar, de você ficar remoendo isso, ficar tendo esse ressentimento de tudo isso que está acontecendo, é o que faz mal aí para nossa saúde física e também nossa saúde mental. Então a ferida emocional que eu vou estar comentando com vocês hoje é a ferida da rejeição. A primeira que eu falei ali foi a questão do abandono, agora a segunda de hoje é a rejeição. A ordem, ela não está na mesma do livro, porém, caso vocês queiram fazer a leitura do livro, que eu já vou mencionar aqui o nome já, ela está em ordens diferentes, porém o significado aí está bem próximo e bem parecido, porque eu estou tirando sim algumas coisas ali do aprendizado que eu tive da leitura do livro. Então, quem que elaborou realmente essa definição, né, da questão das feridas emocionais? Quem foi a profissional que chegou nesse resultado de mencionar que nós, seres humanos, temos sim essas feridas emocionais? Foi a escritora canadense Lise Bourbeau. Ela desenvolveu essa teoria em seus livros, especialmente no livro As 5 Feridas que Impedem de Ser Você Mesmo. E olha só o tema desse livro, como que ele é um tema assim, bem impactante. As 5 feridas que impedem de ser você mesmo. Ou seja, essas feridas emocionais, quando elas estão sendo afetadas, quando elas estão expostas, elas deixam, elas inibem, né, realmente a gente de ser quem a gente realmente quer ser. Eu usava muito o termo aquele termo que assim, de quem a gente nascemos, né, para ser, mas independente do que você acredite, é essa definição que a gente tem que ter, né? Como que você gostaria de se comportar hoje na sua vida? Como que você gostaria que fosse na sua vida? É o questionamento que a gente tem que trazer para nós mesmos. Porque vivemos em cima daquilo que a gente acredita, fizeram nos acreditar lá na nossa infância. Então, os nossos comportamentos de hoje não é realmente do que a gente gostaria de ser. Muitas vezes a gente tem comportamentos que a gente às vezes quer dizer não para alguma coisa que está acontecendo, a gente não quer participar de determinada coisa, mas a gente acaba aprofundando nisso daí simplesmente para não desagradar outras pessoas. Às vezes pode ser pai, às vezes pode ser mãe, às vezes pode ser amigos, pode ser familiares. Então, sabe aquele comportamento que você tem, que você fala assim, eu só vou fazer isso, ou eu só vou em determinado lugar,
por causa que eu não quero desagradar aquela pessoa, porque eu não quero desapontar essa pessoa, porque eu não quero me sentir culpado. Existe muito, gente, essa questão de se sentir culpado. Você faz determinadas coisas na sua vida, mas aí depois você se sente culpado, você se sente culpada por ter feito ou por não ter feito. Existe muito essa questão. Eu fiz algo na minha vida, eu tive um comportamento, eu tive uma ação em cima de agradar outras pessoas, mas no fundo eu não queria ter feito. E eu fico com as mãos amarradas, porque se eu faço, está indo contra a minha vontade. Se eu não faço, eu sinto a culpa. Olá, Elisângela, boa noite, seja bem-vinda, viu? Então a gente fica nessa situação de tipo, poxa, o que eu faço? Então é sobre isso que a gente está aprofundando nesses conteúdos que eu estou trazendo para vocês, das feridas emocionais, para vocês realmente identificarem dentro de vocês, aí dentro da vida de vocês, quando eu falo determinada coisa, dói. E isso é um dos sinais que você tem essa ferida. A live que eu gravei, os conteúdos que eu gravei da primeira ferida emocional, que foi o abandono, o que eu falei lá, o que eu soltei dentro de alguma parte daquele conteúdo que te fez refletir, que doeu em você. Então é isso que você tem que pegar dentro desse contexto que a gente está passando aqui juntos, que eu estou transmitindo para vocês esse conteúdo, e identificar no seu interior. Opa, peraí, o Carlos falou isso, eu já passei isso na minha vida. Eu já experimentei isso na minha vida. Ah, mas isso eu já esqueci, isso já nem lembro mais. Isso já não me incomoda. Será que é verdade mesmo? Será que a sua mente não está querendo esconder algo, uma experiência dolorosa que você teve, do que você realmente tenta camuflar ali? O que vai revelar isso daí, se você perdoou essa situação, se você perdoou essa pessoa, é você fechar os seus olhos, é você voltar de novo mentalmente naquele acontecimento, relembrar e ver como você se sente. Esse é um exercício muito poderoso. Você quer ter a certeza se você perdoou aquela pessoa, ou se você perdoou aquela situação, você ressignificou aquela situação, feche seus olhos e relembre o acontecimento. Se te der sentimentos de medo, sentimentos de incapacidade, sentimentos de fúria, de raiva, de nervosismo, de indignação, seja que for sentimentos de baixa vibração, você não perdoou, você não ressignificou. Você simplesmente está empurrando ali para baixo do tapete, como se nada tivesse acontecido, e achando, muitas vezes, que a sua vida não está sendo impactada por isso. Só que a nossa experiência, gente, a nossa vida, o tempo todo a gente está buscando referências à nossa volta. Por que o nosso cérebro, ele tende tanto a buscar os alvos negativos? Talvez você possa falar assim, o ser humano ele é muito negativo, as pessoas são muito pessimistas, ou existe aquelas pessoas que se mascaram e falam assim que ela é feliz o tempo todo, que ela realmente nunca sente tristeza. Não, não é isso. O nosso cérebro, ele foi condicionado, a nossa memória, a guardar as experiências traumáticas que a gente teve na nossa vida. Para quê? Para que a gente não passe por essa dor novamente. Então, o tempo todo, ele está buscando essas referências. Pode ser uma referência de alguém que te insultou, pode ser alguma referência de alguém que te criticou, ou experiências que você passou como vergonha, que foram gerados ali esses traumas, como frustração, independente do que for. E para cada pessoa tem uma colocação, cada pessoa tem uma sensibilização dentro dessa questão, desse sentimento. Então, quando o nosso cérebro identifica, através dos nossos gatilhos, essa ameaça, ele dispara os hormônios no nosso corpo e a gente sente isso. Sabe aquela sensação de quando você está super feliz, você está de bem com a vida, e você simplesmente vai ali no centro da cidade, pagar alguma conta em uma loja, ou fazer algum passeio, e do nada cai energia sua que você fala assim, poxa, eu estava me sentindo tão bem, agora parece que eu estou meio reflexivo, eu estou meio para baixo, parece que caiu um pouco a minha energia.
O que está acontecendo nesse momento? O seu cérebro está buscando essas referências no ambiente que você está, e tem algo que está sendo identificado dentro desse ambiente, que é uma ameaça. Olá, Denise, seja bem-vinda, boa noite. E quando ele identifica isso, o que acontece? Ele traz para você, ele ativa, né, o sistema límbico ali do cérebro, o sistema de luta ou fuga, que é uma ameaça para você. Então você acaba tendo essa sensação, esse sentimento de ameaça, e você acaba querendo sair daquela situação com o seu comportamento. Ou você age de sair, ou você reage perante a frustração, perante a inquietação de não se sentir bem naquele momento. Então é sobre isso que a gente tem que identificar dentro desse processo que a gente está passando, de falar, né, dessas 5 feridas emocionais, e o quanto isso impacta a nossa vida. Mas, Carlos, talvez você deve estar se perguntando, mas o que isso, esses conteúdos todos, além de eu ter falado tudo isso, o que isso vai impactar na minha vida? Existem 5 áreas, gente, da nossa vida, que essas 5 áreas, eu falo assim, que são como se fossem baterias. Quando essas 5 áreas elas estão em equilíbrio, a gente sente aquele total sentimento real da felicidade. Porque fomos condicionados que para ser feliz, você precisa ter algo material. É essa a nossa programação interna. Desde a nossa infância, ali, com comparações que a gente tinha na nossa infância, de eu queria um brinquedo, eu queria um algo, e como eu não poderia ter esse algo, eu projetava ali na minha infância que o meu amiguinho era mais feliz quando ele tinha, porque ele estava feliz, ele estava contente, estava brincando. Então a gente já vem desde a nossa infância trazendo essa questão do materialismo. E quando a gente traz para a nossa vida esse comportamento, a gente fica num loop sem fim de buscar essa felicidade nos bens materiais, e sente essa felicidade quando a gente adquire, só que ao mesmo tempo passa em alguns dias, em alguns meses, essa felicidade, a gente vai buscar isso em outra coisa. Olá, seja bem-vindo, Conexão e Cura. Minha esposa também está participando aqui ao vivo. Então, gente, o que a gente tem que trazer dentro dessa questão? Essas 5 áreas, quando elas estão equilibradas, quando elas estão abastecidas, a gente sente esse sentimento de felicidade. Quais são essas 5 áreas? É o profissional, o financeiro, o relacionamento, o emocional e o físico. Então, quando essas 5 áreas estão preenchidas por completas, aí sim a gente consegue sentir aquele certo equilíbrio e paz mental. Então, nessas 5 áreas, que nem na área profissional, como que está a questão da área profissional sua? Ela está equilibrada? Você está conseguindo se desenvolver bem profissionalmente? Trabalha com aquilo que você realmente gosta? Dá o seu melhor? Ou não? Você está sendo aquele profissional que espera chegar a sexta-feira para simplesmente falar assim, opa, sextou, agora bora beber, bora fazer um churrasco, bora curtir a vida, porque o trabalho está sendo para você uma escravidão. Ou você está com dificuldade de dizer não para algumas coisas dentro do ambiente seu de trabalho, insatisfeito com a questão de quanto você está recebendo por aquilo que você está fazendo, tendo que fazer aquilo de uma forma obrigada. Na área do financeiro, você está conseguindo lidar com os recursos financeiros que está vindo para a sua vida? Ou não, você simplesmente está vivendo, está sobrevivendo com aquilo que às vezes sobra, ou muitas vezes até falta em sua vida. Então, cada área corresponde a essas feridas emocionais. O que essas feridas emocionais estão ali pulsando, ditando e fazendo você se afastar do seu melhor comportamento. Na área do relacionamento, como que está o seu relacionamento hoje? Está um relacionamento saudável? Você consegue ter a comunicação com o seu esposo, com a sua esposa? O emocional seu, como está seu emocional? Você consegue ter esse controle sobre a percepção das suas emoções? Vocês sabem qual que é a diferença entre a emoção e o sentimento? Já te falaram isso já? Você já pesquisou sobre isso? A emoção, gente, ela é algo fisiológico. É algo que o corpo libera em questões hormonais. Tudo
relacionado para a nossa proteção e para a nossa adaptação do nosso ambiente que a gente está ali naquele momento. Então, se é um ambiente onde está me causando medo, vai liberar cortisol e adrenalina. Se é um ambiente onde está me gerando paz, está me gerando tranquilidade, vai gerar ocitocina, vai gerar dopamina, que é o hormônio da felicidade. Então, nosso cérebro ele tá o tempo todo buscando esse contexto para liberar esses hormônios e dar essa reação das emoções no nosso corpo, na forma física. Só que quando a gente entende isso como sentimento, o que é o sentimento? O sentimento é a interpretação que eu tenho da emoção. Por isso que muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem se adaptar. Porque o que é sentimento para uma pessoa, que ela considera como sentimento na vida dela, para outra já é outro. A gente generaliza muito essa questão de tipo, ó, o que para mim é amor, o que eu estou considerando esse sentimento para mim como amor, talvez pode ser o comportamento da outra pessoa que eu estou definindo que para mim é amor, através das minhas emoções, através das minhas referências. Então, quando uma outra pessoa, às vezes, ela é educada comigo, simplesmente do fato da pessoa ser educada para mim, pode estar linkando essa experiência de sentimento para mim como um amor. E eu falo assim, nossa, eu sinto um amor quando essa pessoa me trata dessa forma. Já para uma outra pessoa, o sentimento de amor para ela é outro. Porque a experiência que ela tem na parte emocional dela, nessa descarga de hormônios no corpo dela, perto das referências que ela está tendo, o comportamento de uma pessoa tratar ela com respeito, assim, tudo, é mais do que uma obrigatoriedade. Então ela não vê isso como um sentimento de amor, ela simplesmente vê isso como algo nulo. Ela fala assim, é mais do que uma obrigação uma pessoa me tratar com respeito. Eu não vejo isso como amor. As pessoas têm que me tratar com respeito, porque eu exijo isso. E isso entra muito na questão da intenção e expectativa. Que a intenção é o que eu quero e a expectativa é como aquilo vai acontecer na minha vida. Então, o fato de eu querer dominar o comportamento das outras pessoas, como as outras pessoas agem comigo, entra na expectativa, que é onde muitas vezes a gente se frustra nessa questão de querer ter o controle sobre o outro. Tem gente que não está nem aí para você, tem gente que não está nem se importando por que você pensa, pelo seu sentimento, pelas suas emoções. Ela está pouco se lixando com o que você está sentindo. E você fica o tempo todo, às vezes, querendo controlar essa pessoa através da sua expectativa. Então, o que a gente tem que fazer dentro desse contexto? Tratar a nossa interpretação interna referente a isso. Poxa, o que eu estou determinando como amor na minha vida? Estou pegando só isso daí como um exemplo para vocês entenderem o que é emoção e sentimento. Mas muitas pessoas caem nisso, de ter esses comportamentos danificados e paralisados através da raiva, através da indignação, através da frustração, porque ela coloca essa expectativa em cima do comportamento do outro e acaba se frustrando. E as pessoas nunca vão se comportar da forma que a gente quer, nunca vai entrar naquele contexto que a gente idealiza. Então é uma questão de tipo assim, de quando você aprende a não olhar mais para o seu externo, nas suas referências que você está tendo, mas sim para o seu interior, começa a fazer um novo sentido na sua vida. É bem isso, Elisângela. Muita coisa as pessoas não sabem, por isso que as pessoas vivem nessa vida de reagir, de simplesmente estourar, de viver uma vida com um processo de ansiedade muito alto. Então, o grande trabalho é a gente olhar para essas referências que a gente está tendo dentro da gente, que está dando esse parecer, esse sentimento, que está ditando essa regra de tipo, opa, aquilo é uma ameaça, opa, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Então, quando você volta para dentro de si, ressignifica essas experiências, não tem mais essa ligação com o exterior. Quando a pessoa pode continuar tendo o mesmo comportamento, quando você muda o seu interior, o significado que você está dando para aquilo, tudo muda. E é uma coisa, gente, que eu falo assim, que é um pouco difícil de passar, expressar isso para as pessoas, porque tem muita mistura de informações de outros profissionais em cima disso.
Tem uns que falam que basta você voltar para o seu interior, basta você ativar a sua essência, basta você se conectar consigo mesmo. Tem muita informação que acaba confundindo muito a nossa mente. Então vou tentar só reforçar para vocês aqui, para tentar simplificar de uma forma assim bem tranquila, para vocês terem esse entendimento. Lembrando que eu falei lá no começo da nossa live aqui, quando você olha determinada coisa, deixa eu só pegar aqui alguma coisa que está próxima a mim aqui, deixa eu achar algum objeto aqui. Aqui, ó, tem um relógio em cima da minha mesa aqui. Quando eu estou olhando para esse objeto aqui, o meu cérebro ele está entendendo como uma interpretação de algo. Então ele pode interpretar como uma ameaça, ou ele pode interpretar para mim como um benefício. Mas o que construiu isso? Quem fez a apresentação? Quem me apresentou essa peça aqui, apresentou para mim de que forma? Carlos, isso daqui é um objeto para você ver as horas, para você ver o tempo que você tem perante que você está fazendo alguma coisa, ele serve para medir isso. Então isso gerou para mim um aprendizado. Então toda vez que eu olho para um relógio, o meu cérebro vai buscar essas referências. Ele não vai buscar referências de medo, de enfrentamento. Então é a mesma coisa na nossa vida em termos de comportamento, assim com pessoas. Você talvez tenha experiência dos seus pais, tenha experiência das pessoas que você conviveu, que quando alguém insulta você, quando alguém fala mais alto, é falta de respeito e você tem que reagir perante a isso. Ou você tem que se comportar de determinada forma. E a gente vai construindo tudo isso ao longo da nossa vida e deixando essa percepção ligada o tempo todo. Então o tempo todo a gente fica buscando essas ameaças para a gente não se aproximar disso e acaba nos afastando. Então tem muitas coisas, tem muitos detalhes na nossa vida que a gente acredita que é uma ameaça, mas muitas vezes pode ser uma oportunidade. Quando você aproveita mais aquela situação, aquela experiência, você acaba colhendo ali os benefícios. Origens das feridas. Vamos pegar assim a questão das origens das feridas na nossa vida. A origem da ferida da rejeição, vamos pegar a origem da rejeição da parte direta. O que realmente constrói essa ferida da emoção na gente? Críticas constantes e severas, exclusão de grupos e atividades, negação de afeto ou aprovação, bullying e humilhação. Rejeição indireta, sentir-se ignorado ou invisível, a comparação constante com as outras pessoas, sentir que as suas opiniões não são validadas, pais ou cuidadores emocionalmente distantes. Toda essa construção ela é feita ali no período crítico, que é do 0 aos 5 anos de idade, e depois ela entra no período sensível, que é dos 5 aos 25. Então, só para vocês entenderem, do 0 aos 5 anos de idade, eu estou ali tendo a parte minha de percepção ativa, onde eu estou coletando todas as informações do que é novo para mim. Eu não consigo realmente entrar ali em ação com o meu comportamento. Ou seja, do 0 aos 5 anos de idade, a gente não consegue falar, muitas vezes, que a temperatura do ar-condicionado está incomodando a gente. Levantar ali, catar o controle e abaixar. Pode ser que liberando os 5 anos de idade a gente até consiga fazer isso. Mas muitos acontecimentos à nossa volta ali, é como sair sozinho para a rua e ir em determinado lugar sozinho. Uma criança de 5 anos não consegue fazer isso, porque ela está no período crítico, está no período de absorção de informações. Já dos 5 anos até os 25 anos, a gente tem uma confirmação, um período sensível. Eu estou questionando tudo aquilo que eu aprendi ali no período crítico, questionando e replicando através dos comportamentos das pessoas que estão à minha volta. Então é como se lá do 0 a 5 anos eu visse uma experiência e opa, peraí, isso daí funciona assim? Eu fico meio em dúvida. E dos 5 aos 25, esses acontecimentos vêm se repetindo pelas pessoas que estão à minha volta, que
as mesmas pessoas que apresentaram isso para mim, elas permanecem na minha vida. Vocês já pararam para pensar nisso? Do 0 a 5 anos de idade, você está ali no ambiente familiar e todo mundo se comporta de uma determinada forma. Você é pertencente àquele grupo. Então aquele grupo não vai mudar o comportamento dele simplesmente porque você nasceu. Tem pessoas que já são ríspidas, tem pessoas que já são malcriadas, tem pessoas que já têm o comportamento agressivo, e elas não vão mudar simplesmente porque você nasceu. Aí o que acontece? Você vai mudando toda essa experiência de comportamento do 0 aos 5 anos, e quando você passa dos 5 anos para frente, você vem reforçando essa realidade, esse comportamento em sua vida. Só que aí que entra o que a ciência já está trazendo, já trouxe há muito tempo, já é falado isso há muito tempo, que é a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se reformular através do seu comportamento. Então você pega uma experiência que você construiu, de determinada experiência que você viveria, você está tendo determinado comportamento, e você consegue modificar esse comportamento. De que forma? Simplesmente mudando a interpretação da memória que você criou desse aprendizado. Entendeu? Então, a neuroplasticidade, ela nada mais é do que de criar ali uma conexão neural nova, fortalecer aquela conexão neural em cima daquele comportamento que eu quero mudar. Então, exemplo, toda vez que eu me sinto chateado por determinado comportamento de uma pessoa, o que eu tenho que fazer? Não tem que mudar a pessoa, eu tenho que mudar o como eu interpreto isso. Aí, como eu interpreto isso que vai fazer a diferença. Porque tem muitas pessoas que têm determinado comportamento simplesmente por você ficar irritado ou irritada com a situação. Parece que a pessoa gosta de ter esse comportamento só para ver você naquela falta de descontrole. E quando você muda essa percepção, a pessoa fala, peraí, ela já não está mais reagindo ao que eu estou fazendo. Aí só cabe a ela buscar uma outra vítima ou também mudar o comportamento, porque aquilo já não está mais te afetando, não tem significado para você. Outra questão dos impactos da ferida da rejeição é a baixa autoestima, sentir-se inadequado e indigno de amor, duvidar de suas próprias capacidades. Então vai agora anotando, ou num papel, ou ouvindo, depois se você quiser ouvir de novo esse tipo de conteúdo, para você ver qual palavra, qual frase eu estou soltando, que a hora que eu solto dá aquele apertão no seu peito ali, dói. É porque isso é uma ferida, isso está linkado com uma memória. E é aí que a gente precisa trabalhar. Medo da intimidade. Evitar relacionamentos próximos por medo de ser rejeitado ou rejeitada. Ter dificuldade, gente, de confiar nas outras pessoas. Isso também está ligado aí com a figura da ferida emocional da rejeição. O fato, muitas vezes, da gente confiar nas pessoas, o que a gente tem que se atentar também perante a isso, é de você não colocar o 100% de expectativa naquela pessoa, em cima do que você falou. Eu sei que é difícil a gente, às vezes você tem aquela vontade de querer falar algo para o melhor amigo, para a melhor amiga, ou para o familiar, seja quem for, você vai lá, você deposita toda a confiança nas mãos daquela pessoa, e aquela pessoa te trai. Então lembra que eu falei lá no começo, que intenção e expectativa, quando entra na expectativa você vai se frustrar? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas não são obrigadas a nos a segurar aquela informação, dependendo do contexto que ela está, simplesmente para te agradar. Ela não vai fazer isso. Por quê? Porque as pessoas elas vivem também de emoção. Tem hora que a pessoa ela está feliz, tem hora que ela está triste, tem hora que o início da conversa ou a continuidade da conversa que ela está tendo com uma outra pessoa é isso que você pediu para ela guardar segredo. E por ela não querer desagradar também aquela outra pessoa, não se sentir ali sem comunicação, não se sentir sem palavras perante aquilo que elas estão conversando, ela alimenta com isso que você pediu para guardar como segredo. Simplesmente por uma sensação assim, de autodefesa dela também. Entendeu? Olá, Mayara, boa noite.
Vai acompanhando o conteúdo aí pra gente dar continuidade. Eu tô com a minha gata aqui perto. Vem aqui, Cristal. Vem. Tá fazendo barulho, tá miando aqui. Então, a questão é essa. Quando a gente começa a identificar isso, o que está nos atormentando, o que está nos afetando, a gente tem que buscar as nossas experiências, as nossas memórias que estão linkadas com isso. E trabalhar essa questão da memória. Comportamentos de evitação, isolar-se socialmente, evitar situações em que possa ser rejeitado. Tem muitas coisas que você evita de fazer, né, de acontecimentos na sua vida ali, de comportamento, simplesmente pelo fato de você não querer sentir mais essa rejeição, porque a rejeição para você é uma dor. Então tem muitas coisas aí no decorrer da sua vida que você evita por causa disso. Necessidade de aprovação, buscar constantemente a validação dos outros e ter dificuldade em dizer não. Essa necessidade de aprovação, muitas pessoas trazem também como a questão da dependência emocional, que é tudo que você vai fazer na sua vida. Deixa eu pegar aqui a estrupiça, olha aqui, ó. Olha quem tá fazendo barulho aqui, ó. Quer participar da live também, essa coisa aqui. Cristal? Olha lá. Apareceu. Eu acho que ela queria aparecer na live também. Então essa necessidade, gente, da busca pela validação e a dificuldade de dizer não, está sim relacionado com a questão dessa ferida da rejeição. Você tem esse comportamento com medo de ser rejeitado, de ser rejeitada novamente. Hipersensibilidade à crítica, levar crítica para o lado pessoal, ou reagir com raiva ou tristeza à rejeição. Olha só, reagir com raiva ou com tristeza à rejeição. O que esse comportamento está querendo me dizer? Que algo está sendo cutucado, que algo está sendo estimulado, que está gerando uma dor ali em mim, e eu estou reagindo com a raiva, com a tristeza, ou estou me retraindo por sentir essa rejeição. Então isso é uma coisa que impacta bastante aí também a vida de muitas pessoas. Agora vamos para a parte de identificar as pessoas que são responsáveis ali através dos comportamentos delas, que criaram essa percepção. Separando em partes, existe a questão dos pais, existe a questão dos professores, existe a questão dos familiares e dos amigos. Eu vou explicar bem para vocês essa parte. A questão dos pais, ela é o início de tudo. Então é ali no nosso ambiente social que a gente começa a trazer essa percepção para a nossa vida. Através do que a gente vê, através do que a gente ouve, através do que a gente sente. Então todo o nosso ambiente está sendo moldado ali quando a gente está com os nossos pais. Então, o período dos pais, ele é esse período de absorção, período crítico, né, que eu falei para vocês que é do 0 aos 5 anos. Já o período sensível, entra a questão dos professores, que é onde a gente está ali na escola, que está sendo moldado a questão do nosso aprendizado. Então existe o ambiente familiar, que é o que eu estou ali, que é os meus pais, depois vem o ambiente dos professores, que é o ambiente do aprendizado, que vai estimular em mim a sensação de eu ter capacidade ou de eu não ter, de eu sentir que eu consigo fazer algo, que eu sou inteligente, que eu sou uma pessoa competente para aquilo ou não, e depois existe o período de confirmação também mais para frente, ali, que são o período dos amigos, que pega também dentro da questão da escola ali, dos amigos, dos familiares, que é o ambiente para a gente se sentir pertencente. Como eu mencionei essa semana na entrevista que eu dei na TV, sobre o tema lá dos emojis ocultos, né, que os jovens estão utilizando aí, e o porquê que isso está se proliferando tanto, está relacionado a isso que eu estou falando hoje aqui com vocês. Essa questão do ambiente acolhedor, do ambiente onde a criança ela tenha esse ambiente preparado para receber ela quando ela quer falar algo. E quantos de nós não tivemos, né, esse ambiente preenchido? Pode ter sido às vezes pelos pais, pode ter sido pelos professores, pode ter sido por amigos, por familiares, mas independente, gente, da questão dessas pessoas, o que essas pessoas fizeram para a gente, não pode mais continuar ditando a nossa vida, não pode mais continuar ditando os nossos comportamentos.
Porque é possível reverter isso. É possível pôr um ponto final. Você não precisa mais ficar contando a sua história do que você viveu, ou se comportando de determinada forma porque você passou por um abuso, porque você passou por uma traição, porque você teve pais que foram agressivos com você, porque você não teve pai, porque você não teve mãe. Independente da sua situação, sabe qual que é a coisa mais importante que a gente tem que trazer para esse momento da nossa vida? Que a gente sobreviveu, que você conseguiu passar por isso. Então, quando você traz isso para o seu momento atual, conseguindo expressar isso para essas emoções suas, a sua vida flui, a sua vida fica mais leve. Talvez muitas pessoas estejam presas em sentimentos, em memórias de acontecimentos que já aconteceram, já não fazem mais parte da sua vida, já não existe mais. Pode ter sido uma agressão verbal, pode ter sido uma agressão física, acontecimentos que marcaram muito a sua vida, perda de familiares que você, depois que essa pessoa partiu, você realmente sente que a sua vida desabou, que a sua vida não tem mais cor, não tem mais sentido. E não é assim. Você não precisa carregar isso para sua vida, para o resto da sua vida. Tem como reverter isso. Quando aconteceu essa experiência, quando aconteceu isso na sua vida, foi sim uma experiência traumática, concordo. Só que já passou, já acabou. Após esse acontecimento, teve várias outras coisas que você passou, piores ou inferiores, mas volta a repetir, o mais importante é que você sobreviveu. O mais importante é que você está aqui hoje assistindo esse conteúdo, está absorvendo esse conhecimento para a sua vida. Então é isso que a gente tem que trazer para o nosso presente, para conseguirmos nos conectarmos com o aqui e com o agora. Não ficar com essa preocupação de ficar pensando no passado ou se projetando para o futuro. Então a questão dos pais, o que pode ter sido ali algum comportamento que os nossos pais tiveram que geraram essas feridas emocionais, principalmente da rejeição. Então eu vou estar passando para vocês aqui algumas delas que eu separei, para se caso você se identificar com alguma, vir essas memórias, primeira coisa vai vir o sentimento. Você vai se sentir um pouco meio assim que incomodado quando eu falar isso, porque a sua mente está buscando essa experiência, está buscando essa interpretação. Aí, depois no finalzinho aqui, eu vou estar passando para vocês aqui um direcionamento sobre o que fazer com isso. Olá, Raquel, boa noite, seja bem-vinda. Tem mais gente acessando aqui o Instagram. Então vamos lá. Críticas constantes e severas. Pais que criticam excessivamente os filhos, mesmo por pequenos erros, podem reforçar a crença de que eles não são bons o suficientes. Sabe aquelas situações que talvez você lá na sua infância, você simplesmente fez uma coisa tão simples, tão mínima ali, mas você é punido de uma forma severa pelos seus pais? Pelos irmãos, ou pelos familiares, aí você simplesmente se fecha, você simplesmente se retrai perante a essa bronca que você recebeu. Comparação constante. Pais que comparam os filhos com outras crianças, ressaltando suas falhas ou deficiências, também pode gerar sentimento de inadequação. Então aquela comparação, tá vendo o seu irmão, tá vendo a sua irmã, ele é melhor do que você, ele fica quietinho, ela fica quietinha, ela não é bagunceira que nem você. Pais que tomaram esse comportamento dessa forma, comparando você com os irmãos, ou comparando com primos, com primas aí, estão sim gerando esse sentimento de rejeição em você. Pode ser, como eu falei, de uma forma inconsciente, eles não tinham consciência de que isso estava acontecendo. Simplesmente pela falta de controle que eles estavam tendo perante a situação, eles acabaram tendo esse comportamento que era o melhor que eles tinham naquele momento. Falta de afeto e de aprovação. Pais que não demonstram carinho, um reconhecimento pelos esforços dos filhos, podem fazer com que eles se sintam rejeitados e invisíveis. Eu acho até que eu comentei uma vez com vocês já sobre isso, que é a referência entre você falar que uma pessoa é inteligente e ter o reconhecimento pelo esforço do que ela fez. Existe um teste que foi feito com 3 grupos. O primeiro grupo
elogiaram as crianças, que falaram que elas eram inteligentes, o segundo pelo reconhecimento e o terceiro foram nulo, não falaram nada. O grupo que teve o reconhecimento estimulado, que teve ali o reconhecimento como um alvo principal, foi o grupo que mais se saiu bem. Então, essa questão de demonstrar a falta de reconhecimento pelos esforços pelos filhos e criar essa sensação de incapacidade neles, gera, sim, essa questão da rejeição. Exclusão de atividades familiares, pais que excluem os filhos de atividades familiares ou decisões importantes, pode também criar esse sentimento de rejeição. Ou seja, aquela questão onde tem uma conversa que não seja tão aprofundada, mas o pai vira para o filho e fala assim, isso aqui não é do seu interesse, você não deve se meter nisso. Tudo, gente, é através da nossa comunicação. É como a gente está passando para a criança que está gerando aprendizado. E também pais emocionalmente distantes, pais que não se envolvem emocionalmente com os filhos. O que é essa questão de não se envolver emocionalmente com os filhos? É de você ver determinado comportamento do seu filho ali e simplesmente para acalmar aquela situação você dá um tablet, dá um celular para ele se distrair ali nas redes sociais. Não é você sentar e você perguntar realmente o que ele está querendo manifestar com aquele comportamento. Toda criança, quando ela tem uma birra, que muitas pessoas falam, é birra, é frescura, é isso, é aquilo, ela simplesmente está querendo se manifestar através desse comportamento, algo que ela está querendo te dizer, que dependendo da forma como você pergunta para ela vai ter determinado comportamento. Quando ela é bebezinha, quando ela está ali nos primeiros anos de vida, o que ela faz? Quando ela quer mamar, ela chora. Aí a mãe vai lá, dá peito. Quando ela fez o cocô na calça, o que ela faz também? Ela chora. Aí a mãe vai lá, dá peito, ela fala, não quero peito. A mãe insiste, ela troca o choro, aí a mãe, peraí, tem que uma coisa diferente. Aí a mãe vai ver a criança tá suja, ou tá com dor. E isso continua se repetindo, porque a criança aprendeu que se ela chorar, ela vai ter aquele algo. Se ela se espernear, se ela fazer essa birra, vai chamar atenção, os pais vão voltar a atenção para ela e vai preencher isso que ela está querendo. Só que quando a criança está ali entre o período dos 5 anos para frente, você chega nela e fala para ela assim, o que você está querendo demonstrar com esse comportamento? O que você está sentindo? O que aconteceu na sua vida que eu não estou sabendo? Você demonstra um apoio dessa criança emocional, tudo se enquadra, tudo se encaixa. Então, que a sua casa, que o seu ambiente seja esse ambiente propício para isso. Agora, pegando a questão dos professores, que são ali o ambiente do nosso aprendizado, o que muitos profissionais, às vezes, podem estar se comportando dessa forma, ou lá na nossa infância, a gente passou por isso, teve isso na sua vida, e você hoje talvez acha que você esqueceu, que isso não te interfere em nada. Exclusão de atividades escolares. Professores que excluem alunos de atividades em grupo ou projetos escolares pode reforçar o sentimento de rejeição. Então aconteceu isso com você lá na sua infância, quando você estava no período da escola, que talvez você, por não se adaptar com o grupo ali, o professor simplesmente excluiu você, o professor às vezes falou alguma coisa que não foi compatível com aquela situação e te gerou ali um certo incômodo de que você não era pertencente àquele grupo por causa do comportamento que você estava tendo? Comentários humilhantes ou sarcásticos. Professores que fazem comentários humilhantes ou sarcásticos sobre os alunos podem minar a autoestima e gerar um sentimento de rejeição. Professores que são muito severos, que são muito ríspidos. Falta de reconhecimento de apoio. Professores que não reconhecem o reforço ou progresso dos alunos podem fazer com que eles se sintam invisíveis e rejeitados. Não mediar conflito entre alunos, ou também a questão de priorizar alguns conflitos, tipo, às vezes o professor tem uma intimidade maior com o aluno, aí quando esse aluno entra em conflito com outro, o professor prevalece mais a atenção para aquele que ele realmente tem aquela afinidade. Essa outra criança pode ter essa questão do sentimento de rejeição aí estimulado. Comparação entre alunos, professores que comparam constantemente os alunos,
ressaltando suas falhas ou deficiências, podem gerar sentimento de inadequação e rejeição. E já dando continuidade com esse tema, falando aqui sobre professores, eu gostaria de trazer muito para vocês essa questão dessas fases. Como eu falei, tudo começa ali com os pais, tudo começa dentro do nosso ambiente, da nossa casa. Não adianta a gente ficar jogando e apontando o lado de fora. Ai, a culpa do meu filho, a culpa da minha filha é porque a professora não faz isso, a professora não faz aquilo. Vocês já procuraram saber o que se passa nos dias de hoje? Estou falando nos dias de hoje, não estou falando antigamente. Mas nos dias de hoje, na vida de um professor, o que um professor passa numa sala de aula, principalmente com essa onda da questão do autismo, como às vezes os profissionais têm que saber se adaptar com essa nova personalidade de pessoas que têm o comportamento do autismo, têm o TDAH. Aí a escola pública, muitos arrumam aqueles auxiliares e acabam ficando sobrecarregados por não dar conta da demanda de tanto de pessoas que estão sendo laudadas com autismo. Então eu penso assim, gente, que a gente tem que tirar um pouco essa responsabilidade de que a educação, o aprendizado por completo, depende das pessoas de fora. Não, tudo começa com o aprendizado dentro de casa. Então, para minha filha, eu tenho uma filha de 10 anos, começa aqui dentro de casa. Eu preparo ela aqui dentro. Lógico que quando precisa ter uma intervenção minha dentro do ambiente escolar, onde tem algum professor que está se comportando dessa forma, que está saindo um pouco fora do eixo, aí eu vou até a escola e eu resolvo isso. Mas primeiro, eu educo a minha filha, eu dou espaço para ela aqui dentro do meu ambiente da minha casa, aqui do meu ambiente familiar, para ela se expressar os sentimentos, para ela saber como se comportar com os coleguinhas lá na sala de aula. E não se trata de eu querer fazer minha filha mudar a concepção dos coleguinhas da sala de aula, e sim a como ela interpretar isso. Então, temos sim que tirar um pouco esse culpar de que tudo que aconteceu acontece na vida dos nossos filhos ou aconteceu na nossa vida foi em relação dos nossos professores. Eu ouço muitos profissionais a simplesmente falar da boca para fora. Tudo que acontece na vida do ser humano é sim referente aos professores, referente a pais, tudo bem, concordo. Só que como começou ali no ambiente familiar? O nosso ambiente familiar que a gente viveu, aconteceu o que aconteceu, tem como a gente mudar. Só que hoje, como que a gente está se comportando no nosso ambiente familiar? Como que você está se comportando como pai? Como você está se comportando como mãe? É de trazer essa responsabilidade. E eu falo isso não é para criticar ninguém, não falo isso de uma forma ríspida, para realmente te ameaçar, para te encurralar. Mas sim para você trazer essa consciência e começar a resolver as coisas da forma certa, aonde tem que ser resolvida. Porque quando a gente fica criticando, quando a gente fica pondo a culpa nas pessoas ao nosso redor, as coisas não se resolvem. A gente fica naquele papel de vitimismo, naquela situação que fica cada vez aumentando mais. Eu recentemente participei de um evento onde foi para pessoas assim, para mães autistas, e vi o que um professor está passando hoje numa sala de aula devido a essas coisas estarem se estendendo, se proliferando cada vez mais. Eles não estão tendo suporte emocional e também não estão tendo um suporte profissional. Então, o que a gente, como os pais, pode colaborar com esses professores nessa tomada de ação? Então, vamos ter um pouquinho mais de consciência sobre essa questão, né, dos professores, sobre essa questão dos comportamentos que a gente está tendo dentro da nossa casa com os nossos filhos. E partindo agora, então, para os nossos amigos, né, o ambiente dos nossos amigos. A exclusão de grupos sociais, amigos que excluem as pessoas de atividades sociais ou encontros podem reforçar o sentimento de rejeição. Comentários maldosos ou humilhantes, amigos que fazem comentários maldosos ou humilhantes sobre a pessoa, pode minar também a questão da autoestima e gerar um sentimento de rejeição. Falta de apoio emocional, amigos que não se oferecem ali a ter o apoio emocional em momentos de dificuldade. Traição e quebra de confiança também é outra coisa que vai sim gerar essa experiência em você.
e o fato de ser ignorado ali perante ao grupo. Então, o que aconteceu às vezes na sua vida, ou o que pode estar acontecendo na vida dos seus filhos, por isso que eu falo que é importante a gente estar bem próximo aos nossos filhos e saber o que está acontecendo na vida deles. Quando às vezes o seu filho ou sua filha traz para você ali, pai, eu fui excluído de um grupo lá da escola, como que a gente tem que instruir o nosso filho, nossa filha, a lidar com essa situação? É com a crítica? É com a raiva? É com a frustração? Não. É simplesmente entendendo o porquê que isso está agindo através do comportamento que o seu filho está tendo com aquele grupo. Entendeu? A questão dos familiares. Exclusão de atividades familiares também gera essa questão da rejeição. Comentários maldosos ou humilhantes, familiares que fazem comentários ali sobre a pessoa, pode minar essa autoestima dela. A falta de apoio emocional dentro do ambiente familiar também. A comparação, gente, com outros familiares. Familiares que comparam a pessoa com outros membros da família. Ressaltam aí as suas falhas ou as deficiências. E pode gerar um sentimento de inadequação e também de rejeição. Então, esse ato de comparar, porque o seu tio é melhor, porque sua tia ela é melhor por causa disso, porque ela se comporta dessa forma, também vai trazer essa questão da rejeição aí. E partindo, então, para a nossa finalização da nossa live aqui, o que a gente pode fazer dentro desse contexto para trazer a melhora dentro de tudo isso que foi abordado? Peraí, Carlos, identifiquei que eu tenho, sim, algumas feridas aí emocionais na área da rejeição. E agora, o que eu faço? O primeiro passo é reconhecer essa ferida, é reconhecer essa memória. Opa, identifiquei, reconheci a memória, reconheci que isso aconteceu, que eu estou sentindo hoje, devido a tal acontecimento de tal dia. Eu lembro disso. Você reconheceu, você acolheu aquilo ali. Identificar os padrões de pensamentos e comportamentos relacionados à rejeição. Então, quais foram os padrões de comportamentos, quais são os pensamentos que estão vindo, que estão alimentando essa ferida? Foi uma raiva, foi algo que eu não falei naquela determinada situação, naquele determinado momento? Ou não, foi algo que eu falei, que eu me sinto culpado, que eu não consegui pedir desculpa para aquela pessoa? O que está relacionado com essa ferida? Trabalhar a questão da autoestima, aprender a se amar em primeiro lugar e a se acertar incondicionalmente, reconhecer as suas qualidades e suas conquistas. Então a primeira pessoa que tem que se amar é você. Você não precisa procurar ninguém para preencher esse amor, essa falta de amor que você tem. Ninguém precisa preencher isso em você, é você que tem que se amar em primeiro lugar. E reconhecer também as qualidades ali das suas conquistas, de pequenas conquistas. Às vezes, um simples fato de você fazer algo que você não estava conseguindo fazer já é uma conquista. E quando você ressignifica isso, quando você traz isso como uma conquista e se parabeniza, aquele comportamento tende a se repetir. Desenvolver o processo da autoconfiança, aprender a confiar em suas próprias decisões e definir limites saudáveis. Olha só, aprender a confiar em suas próprias decisões. Tem coisas, gente, que só cabe a gente fazer. Só cabe a nós mesmos tomar essa ação. Só que pela falta de confiança que a gente tem em nós mesmos, ou por essa ferida da rejeição estar muito exposta, você sente aquele medo, você sente aquela sensação de incapacidade, e você vai perguntar para uma pessoa que ela também às vezes tem medo, que ela também às vezes tem essa ferida da rejeição exposta, ela não sabe, e você vai perguntar, vai pedir uma opinião para ela, e o que ela vai falar para você? Ah, não faz não, não vai não. Quando eu fui fazer a apresentação minha na TV, recentemente, que eu fiz agora, já é a segunda vez que eu estou indo, eu não pedi para ninguém se ia dar certo, não pedi para ninguém o como fazer. Eu simplesmente acreditei na minha capacidade, no meu objetivo, nas coisas que eu estou buscando, e fui. Fui a primeira vez, fui convidado a segunda vez agora. Então é assim que funciona o processo. Você tem que ter o acesso a pessoas, quando você for querer fazer uma pergunta de algo que você está com dúvida, para aquela pessoa que já está fazendo aquilo que você quer fazer.
Porque aí sim essa pessoa pode falar para você, ó, eu já estou fazendo isso, e se você quiser saber um pouco mais aprofundado alguns pontos aqui do que você pode passar aí como dificuldade, eu te passo. Só que pegando também mais a fundo nisso daí, e se a percepção dessa pessoa, e se o sentimento dela, lembra que eu falei para vocês no começo da live aqui, a diferença entre emoções e sentimento? Se o que essa pessoa está classificando como sentimento para ela, que está relacionado com as emoções, for diferente das suas, e ela te dá uma resposta para você não fazer, e se você fizesse isso, daria certo na sua vida. Então, muitas coisas a gente tem que fazer, a gente tem que prosseguir na nossa vida para a gente ter a experiência do que a gente passou e o aprendizado. Então, se a gente fez determinada coisa na nossa vida, deu errado, opa, peraí, só vou mudar aqui a rota, vou me planejar e vou fazer de outra forma, mas eu não vou parar. Quando você tem um objetivo na sua vida, você quer fazer alguma coisa, você precisa utilizar aquele método que eu falo que é o PACE, que é o planejar, executar, corrigir e executar. Planejei que eu quero ir para a academia. Planejei que eu quero fazer atividade física, que eu quero perder alguns quilos, que eu quero entrar em forma, que eu quero me sentir bem olhando no espelho. Opa, isso foi um planejamento. Qual que é a execução? Ir para a academia. Imagina só você chegar numa pessoa, que a pessoa é sedentária, que a pessoa não gosta de academia, que a pessoa tá nem aí para atividade física. Chegar nela e falar para ela assim, olha, eu estou acima do peso e eu quero começar a fazer atividade física para perder alguns quilos. O que essa pessoa vai falar para mim? Ah, Carlos, fazer academia é bobeira. Eu já tentei, já fracassei, então eu prefiro ficar mais aqui na zona de conforto. Aí você simplesmente pega, pensa, reflete sobre aquilo como uma conclusão e não vai. Só que quando você pergunta para a pessoa e você é teimosa, você é teimoso, você vai ali e faz. Vai uma semana e para. Aí você simplesmente fala assim, nossa, bem que aquela pessoa tinha a certeza. Aí comecei a fazer, não passei de uma semana. Aonde que está o pulo do gato aí? Na correção. Fui para academia, cheguei na academia, comecei a fazer atividade física, comecei a implementar aquela rotina na minha vida. Começou a dar aquela experiência ruim, aquela sensação de tipo, ó, vai hoje não, fica em casa, não precisa hoje não. Começa a querer aparecer as dificuldades, os obstáculos na sua vida, identifica qual a memória que está vindo. Será que não é uma memória de julgamento? Será que não é uma memória de comparação que você está sendo exposta no ambiente e você cria isso mentalmente, que as pessoas estão falando mal de você, que as pessoas estão observando quando você está acima do peso ou pela roupa que você está vestindo? Aí você se afasta disso? Não, é mudar ali, fazer ali uma correção e continuar a execução de novo. Até se formar um hábito. Aí sim as coisas fluem. Enfrentar gradualmente situações que provocam medo da rejeição e aprender a lidar com a rejeição de forma saudável. Essa questão de enfrentar gradualmente as situações que provocam medo da rejeição, eu vejo assim como muitas pessoas, elas paralisam aí. E, gente, é aí que está a mudança. É aí que está a percepção que vocês têm que ter dessa oportunidade que está aparecendo para você. Eu sei que quando as pessoas elas não têm esse entendimento, elas não têm acompanhamento de um profissional, o cérebro dita as regras, afasta, não vai, não faz. Eu sei que esse comportamento é normal em você, mas o fato de você estar entrando em ação, o fato de você estar entrando no processo de execução, quando começa a aparecer isso, é o momento de você olhar para aquilo e você falar assim, peraí, o que isso está querendo me mostrar? O que isso está querendo me fazer relembrar, que está querendo me afastar de eu continuar com esse comportamento? O que essa ação que eu estou tomando na minha vida está determinando como um comportamento de eu paralisar, de eu não fazer isso que tem que ser feito? Está me gerando a procrastinação. Aí você olha para aquilo, vai vir, primeiro,
a emoção, o sentimento que está relacionado a isso, aí basta você buscar a memória que está por trás disso. E por último, a questão de buscar aí um ambiente terapêutico para você se capacitar mais, para você se abastecer mais de ferramentas e também de ter um profissional guiando você nessa questão. Eu, hoje, dentro do meu processo terapêutico, eu utilizo da psicanálise, da hipnose e da regressão, para todas formarem um conjunto para conseguir mudar essa interpretação desses fatos ocorridos na vida dos meus clientes. Então a psicanálise, ela faz ali uma análise, né, da psique humana para identificar realmente quais são esses traumas que a pessoa está paralisando o comportamento dela. Aí junto com a hipnose e a regressão, a gente consegue fazer esse processo dessa ressignificação. E muitas pessoas às vezes têm até o medo, né, da questão da hipnose e também da regressão, mas eu vou finalizar com essa comparação que eu vou passar para vocês. Muitos de nós já estamos vivendo já no estado de hipnose. E você talvez nem sabe. Talvez a forma como a hipnose foi apresentada para você é o que está determinando você a continuar tendo esses comportamentos. O que é a hipnose? A hipnose é a alteração da percepção da nossa realidade. De novo, a hipnose é a alteração da nossa percepção da nossa realidade. Ou seja, quando eu faço aquela brincadeira da pessoa comer uma cebola achando que é uma maçã, eu simplesmente estou alterando a percepção do que ela aprendeu, que era uma cebola, para fazer ela acreditar que é uma maçã. Só que isso dura por poucos minutos. E na sua vida, no seu relacionamento, qual que é a percepção da realidade sua que está sendo alterada? O que você está se convencendo de que para você é realidade, só que no fundo, se a gente for questionar isso daí, não é realidade coisa nenhuma. É só vozes, é só coisas de experiências, de memórias que você tem dentro de você, que está fazendo você sentir esse medo, que está fazendo você sentir essa frustração, essa incapacidade, dentro do seu ambiente profissional. O que está te hipnotizando a fazer você acreditar que você merece ganhar menos, que você é incapaz, de que você não tem capacidade de se desenvolver e trabalhar aquilo que você gosta? O que está te fazendo acreditar nisso? Quem que está sendo o profissional ali, o hipnotista, que está mandando essas sugestões para você e você acreditando que aquilo é uma maçã e você está comendo, não sai lágrima dos seus olhos, não tem cheiro, mas você está o tempo todo comendo uma cebola e falando para todo mundo que é uma maçã. É um bom questionamento isso, né, gente? Então, tudo isso é para a gente se refletir dentro desse contexto, dessa abordagem que a gente fez até aquele momento, dessa segunda ferida emocional. Então faça essa análise, dessa reflexão, de tudo isso que eu falei para vocês hoje. Principalmente da gente manter ali o nosso lar, o nosso ambiente familiar construtivo, um ambiente onde a gente pode educar os nossos filhos, um ambiente onde a gente possa ter o respeito uns com os outros, do esposo com a esposa, da esposa com o marido, do pai com os filhos, dos filhos com os pais, de termos ali um verdadeiro ambiente familiar. Não simplesmente de falar para os outros que você tem uma família, mas sim que você sente essa família dentro da sua casa, que você sente essa convivência gostosa entre vocês. Tá joia? Desejo a todos vocês aí uma excelente noite para quem está assistindo no horário que eu estou gravando, e até o próximo conteúdo aí, da continuidade que a gente for dando das feridas emocionais.